Mais de 142 milhões de brasileiros estão aptos e devem ir às urnas no dia 5 de outubro. Um aumento de mais de 7 milhões de inscritos em comparação ao pleito de 2010. O maior colégio eleitoral é o estado de São Paulo. Os eleitores vão eleger presidentes, senadores, governadores e deputados. E desde o dia 19 de julho, teve início a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, onde os candidatos têm um espaço para divulgar as propostas. Mas, claro, devem respeitar algumas exigências. Hoje nós recebemos aqui o chefe de cartório da Zona 288 de Rio Claro, Alexandre Sanches, para falar um pouco deste processo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Janaína. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, para esclarecer alguns pontos aí que os eleitores principalmente têm dúvidas, né? Durante esse período aí de campanha, o que o candidato ele pode fazer? O que ele é autorizado para fazer a sua campanha? Ok. Ele tem que respeitar a legislação eleitoral, tá? A resolução 23404, tá? Como os eleitores têm observado, ele está participando do horário eleitoral para apresentar a sua proposta. O último dia vai ser dia 2 de setembro. O candidato ele tem um tempo para fazer propaganda na mídia, tá? Seguindo as determinações dessa legislação. Ele tem um tempo para fazer propaganda em rua, propaganda sonora em lugares permitidos, tá? Não pode propaganda sonora a menos de 200 metros de hospitais, órgãos públicos, poder judiciário, poder municipal, legislativo, executivo. Ele também pode fazer propaganda de cavaletes em locais permitidos pela legislação, também com data determinada, tá? Ele tem os cavaletes, por exemplo, eles colocam a partir das 6 horas e tem que retirar às 22 horas, tá? Em locais que são permitidos pela legislação. Agora, caso o candidato, né, não cumpra essas determinações, não haja de acordo com a legislação, ele pode ser punido, né? Que tipo de punição? Tá, a punição, ela pode ser multa, tá, que está previsto na legislação o tipo de multa que isso pode, o valor dessa multa, tá? E também, caso ele ofenda um outro candidato, o candidato ofendido terá direito de resposta, isso no rádio, na televisão e em alguns meios impressos. A gente acompanha bastante que os candidatos, eles acabam citando mesmo, né, um outro candidato, um outro concorrente, né? O que seria considerado, então, ofensa? Tá, isso tudo vai ser analisado pela Justiça Eleitoral. Então, se um candidato se sentir ofendido, ele tem o que se chama direito de resposta. Para ele fazer isso, o próprio partido, coligação ou candidato, por meio de advogado, eles movem uma ação chamada direito de resposta, isso no TRE, lá em São Paulo. Se os candidatos forem para governador, deputado estadual, federal, distrital, senador. Se for um candidato a presidente, então essa ação tem que ser ingressada no TSE. E tem prazos para... E com isso, se os 3 juízes do TRE entenderem que houve a ofensa, no meio em que ocorreu a ofensa, ele terá um direito de resposta. E se isso não for respeitado, terá multa eleitoral. Agora, com essa expansão, né, da internet, agora muitos optam por esta ferramenta para divulgar aí suas propostas, né? Certo. Na internet é tudo liberado ou não? Não. A internet é um meio aberto, tá? Então, primeiro, o candidato pode fazer propaganda em seu site, no site do partido ou coligação, desde que eles sejam comunicados na Justiça Eleitoral. O candidato pode também enviar correspondência, mala direta, desde que os endereços sejam previamente cadastrados e permitam que aquela pessoa que tem o seu nome cadastrado, em 48 horas ele pode se descadastrar. O candidato pode fazer propagandas em blogs ou em redes sociais, desde que seja gratuito, tá? Propaganda paga na internet é proibido. Além disso, telemarketing é proibido.
Agora, só para entender então essa questão de ser cadastrado, por exemplo, se eu recebo um e-mail de um candidato, e eu não quero receber esse tipo de mensagem, o que eu devo fazer? Deve acessar o site desse candidato, tá, e solicitar o descadastramento. Ah, entendi. Agora, você falou bastante aí na questão dos cavaletes, né? A gente acompanha que na cidade inteira tem muito. Então, a única exigência é a questão do horário. É permitida, então, a colocação desses cavaletes das 6 da manhã até as 10 da noite? Tem mais exigências. Por exemplo, genericamente, esse é o tempo permitido. É uma propaganda que pode ser feita, contudo, tem lugares que não pode ser feita essa propaganda. Por exemplo, você não pode fazer essa propaganda em bens públicos, ok? Você não pode fazer essa propaganda em bens de uso comum, em ruas, praças, avenidas. Você não pode fazer essa propaganda em locais que o povo frequenta. Você não pode fazer essa propaganda em cinema, em lojas, shoppings. Você não pode fazer essa propaganda em postes, você não pode fazer essa propaganda em jardins. Muita gente não respeita pelo que a gente tem visto, né? O que a população deve fazer, então, se constatar uma situação dessa? Perfeito. Porque a gente percebe nas avenidas aí, né, em vias públicas, esses cavaletes aí estão tomando conta mesmo. O que a população deve fazer, então? Perfeito. Cavaletes, banners e... Primeiro... Caso qualquer irregularidade que a população constatar, verificar que é um cavalete num lugar incorreto, que a legislação entende incorreta, ou um banner, um cartaz, que tem um tamanho maior que 4 metros quadrados, mesmo que você juntando várias propagandas demais de 4 metros quadrados, a população pode acessar o site do tribunal, www.tre-sp.jus.br, acessar um sistema chamado Denúncia Online. Nesse sistema é respeitado o sigilo do denunciante. Nesse sistema, a pessoa pode fazer a denúncia dessas propagandas fixas, cavaletes, outdoor, faixas, banners. Agora, se a pessoa constatar um outro tipo de propaganda, que é sonorização em local proibido, ok? Uma propaganda irregular na internet, meios de comunicação, distribuição de brindes, que é totalmente proibido isso, e outros favorecimentos para o eleitor, a população pode procurar o Ministério Público, pode procurar um candidato, partido político ou coligação, e os candidatos, partidos políticos ou coligação, por meio de advogados, eles vão entrar com uma ação chamada representação junto ao TRE. E lá o TRE vai tomar as medidas cabíveis. E o Ministério Público, ele vai apresentar também uma representação no TRE. Então, no caso, o candidato, ele só pode colocar esses cavaletes em um ponto, de repente, particular dele. Só para ficar claro, então, para a gente saber como a gente avalia nas ruas aí da cidade. Ele pode ser colocado nas vias, tá? Desde que não atrapalhem pessoas e o trânsito. Isso que é importante, não pode ser no meio da rua. Tá? Então tem essa possibilidade. Então naqueles canteiros centrais assim, de avenidas é permitido? Vai ser analisado pelo juiz eleitoral, ok? E como funciona isso? A Justiça Eleitoral vai enviar um oficial de justiça até o local. Vai tirar foto, constatar a propaganda. Se essa propaganda for considerada irregular, o partido político ou o candidato tem 48 horas para retirar. Se ele não retirar, vai ser enviado para a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo e lá eles vão entrar com uma representação se eles entenderem que é o caso. Okay. Olha, então você aí de casa pode acompanhar, né, essa postura de cada candidato para estar analisando também. É uma boa análise para saber, para decidir se o seu candidato, o candidato que você está pretendendo escolher aí, ele está agindo corretamente, né? Bom, Alexandre, a gente teria outros assuntos aqui também, porque teremos aí o treinamento de mesários também, vai acontecer Sim. em Rio Claro? Vai, nos dias 3, 4 e 5 de setembro, né? Quarta, quinta e sexta, né? O colégio Puríssimo gentilmente cedeu o espaço para a gente a partir das 19 horas.
Então tá certo. Olha, foram algumas das informações aí durante esse período eleitoral. Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui. Muito obrigada por tirar um tempinho lá no cartório para conversar com a gente. Ao seu dispor. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Rio Claro Notícias dessa segunda fica por aqui. Uma ótima tarde, até amanhã.